Pronto, pode começar. Alex, então, você quer compartilhar? Graça e paz para os colegas que entraram agora. Amém. É, Colegas, não sei se todos sabem, né? Amanhã é o aniversário do nosso pastor Francisco Carlos. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem aqui, né? Que se encontra lá no livro de Números, capítulo 6, no verso 24 a 26. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Yeah. Pastor Francisco Carlos, é, eu gostaria, em nome de todos os nossos colegas, né, de deixar essa palavra para o Senhor. E é com muita alegria, né, que nesse dia de hoje eu recebo aqui o privilégio de poder, né, parabenizá-lo, né. Quero dizer que sou grato, somos gratos por ter o Senhor como nosso pastor, como nosso professor, educador, né, orientador, né, psicólogo, né? Eu quero assim de todo o coração dizer que sou muito grato por tudo, né? Eu lembro que quando você estava ali na roça pregando na casa do meu tio, eu ouvi o senhor pregar uma mensagem assim evangelística, né? Uma mensagem assim, e eu vi as lágrimas correr nos olhos do Senhor. E ali algo foi algo tão profundo, eu olhei, falei para Deus, Deus, esse homem, né, tem um amor por almas e Deus me levou a uma, assim, uma profundidade de ver, né, o seu amor, ver a sua, assim, a sua perseverança, né, o Senhor, a gente pode falar, o nosso patriarca, né, ainda ter essa sede, esse desejo por alma. E isso nos contagia, isso, né, nos inspira a seguir a nossa caminhada como cristão aqui na Terra, né? Ter o Senhor como líder, né, espiritual, um líder que o Senhor nos concedeu, para que nos levasse aos caminhos do Senhor, nos orientasse em toda sabedoria, né? E nós temos aprendido muito, né? Sei que os desafios não têm sido fáceis, mas que o Senhor tenha misericórdia, continue te abençoando, continue te fortalecendo, né, em sua caminhada, em sua jornada de peregrinação. E que o Senhor continue dando testemunho, né? Como os antigos deram, e que o Senhor já tem dado muito testemunho. E que a cada dia o Senhor continue nos, né, ajudando, como o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, nos fortalecido. E me faz voltar à minha memória, né? Como diz em Lamentações 3:21, traz à memória tudo aquilo que gera esperança. E quando nós olhamos para um mundo tão desafiador dentro do cristianismo, do evangelho, a gente traz a nossa memória e olha para o nosso líder espiritual, tudo que ele já passou, e isso nos gera esperança para nós poder continuar a nossa jornada. E o Senhor é o Amém. nosso exemplo né, o nosso exemplo de liderança. E eu agradeço em nome dos nossos colegas. Muito obrigado por o senhor ser essa pessoa, né, por o senhor ser esse líder espiritual que Deus nos concedeu, né, o senhor nos agraciou com a tua liderança. Eu quero dizer que sou muito grato. O pouco tempo que eu tenho, né, aqui na Igreja Batista Filadélfia, poucas palavras que eu conversei com o Senhor, né, eu vi o Senhor resplandecer a sua face sobre ti. Eu vi a presença de Deus sobre sua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida. Nessa noite eu quero fazer uma oração pelo Senhor, né? Obrigado. Amém. Eu agradeço muito suas palavras. E preciso muito das orações dos irmãos, né? Então vamos orar então. Orar. Pai, meu bom Deus, nessa noite, Senhor, eu me sinto aqui feliz por ter pastor Francisco Carlos como nosso líder, por ter ele como nosso educador, nosso Amém. professor, Amém. por Senhor ter nos agraciado com a sua liderança.
com sua pessoa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos conselhos no qual Ele tem nos dado, por Ele nos instruir, Senhor, em todos os nossos caminhos, toda a sabedoria, com toda a sua experiência. Nós te louvamos pela vida do pastor, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, Amém. prolongando o seu dia de vida aqui na terra, Senhor. Amém, Que Ele Jesus. possa ainda, Senhor, aleluia, Senhor, continuar nos abençoando com toda a sua experiência. Eu sei que Ele tem muito ainda para nos oferecer, Senhor. E que nós possamos, meu Pai, aleluia, nos abraçar, Senhor, nos inspirar cada dia mais, Senhor, no exemplo que Ele é para conosco. Que o Senhor dê Glória. saúde, que o Senhor dê força Glória. e continue aumentando a sua coragem, Senhor, Sim. para que Ele continue, Senhor, nessa jornada de peregrinação, Senhor, testemunhando e glorificando, e que a tua santidade seja revelada através da vida do teu filho cada dia nessa terra, Pai. É o que eu oro, te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, coisa boa. Amém. Obrigado, irmão Alex. Obrigado aos Pastor, alunos por estar me fazendo essa homenagem. Fico muito feliz com isso, né? Estou completando 79 anos. Amanhã, né? Eu É, brinquei com as irmãs aqui que hoje meu pai estava procurando a parteira. Ainda que na época era parteira. E hoje amanhã eu completo 79 e quero entrar a década a década para os 90 com muita garra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, né? Que está participando desse a momento. nossa oração, hein, pastor? A nossa oração É. é que Deus renove suas forças. E que o Amém. Senhor, de vez em quando, dá uma paradinha, que o Senhor não gosta de parar, fala, nós não vamos ter que amarrar o Senhor no pé da cama, no Não pé da é, tem que vida. amarrar. Mas eu sei que eu preciso dar umas paradinhas Precisa mesmo. Tem descansar, que dar. precisa dar uma paradinha, porque corre demais. Não É, para e tem que nós dar louvamos a Deus pela sua uma vida, viu? repousada na mente, no físico, cuidar Pois um é, pouco mais da saúde. mas que Mas Deus é isso abençoe aí. a vida, Eu agradeço poderosamente. muito os irmãos pelo Alex carinho. falou, Alex falou do pouco tempo, nós somos suspeitos para falar, que a gente convive todo dia, né? Todo dia a gente está junto praticamente. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu É. gosto de passar, tem hora que eu falo, pastor, o senhor vai para onde? O senhor vai sair? Na hora que eu chego para trabalhar, porque eu gosto de sentar As para irmãs fizeram uma conversar com ele. manifestação A bonita gente gosta também. de conversar com ele, né? Ele chega de manhã lá, É, tem que subir, a gente tem que subir para trabalhar. Fala, pastor, o senhor vai sair? Pastor, vamos conversar um pouquinho aqui, senta aqui, lá na é. secretaria. E nós somos agraciados, nós somos privilegiados por caminhar com o Senhor, pastor. Né? Eu Graças gosto de a dividir com Deus, os irmãos alguma coisa e aprender com os irmãos. nos traz Eu sou um refrigério eterno aluno, certo? Estou sempre aprendendo. e nos Um ensinando, eterno né? aluno. Ai, Pois é. ai. Então, você fica aí, estamos à vontade para começar, irmã Giovana, é com você aí, né? Vamos começar então? Vamos, eu vou só compartilhar aqui, viu? Então, um abração para vocês aí. Joia. Posso ver a carinha na tela, a Gabriela, o Alessandro, o Ricardo, o André, a Mary, a Rose. Ainda. A Rose é sempre sorridente. Glória a Deus por isso, né? A Rose está sempre sorrindo, né? Eu gosto É, disso. Ô, Se rever pastor, alcançasse, parabéns, viu, pastor. Não, pastor Francisco? Deus abençoe sua obrigado. vida grandemente. Obrigado, Cada dia jovem. eu possa dar essa alegria ao senhor aí, um homem jovem, né? Amém. Tá jovem, Amém. viu? Deus abençoe. Diz que velho é o mundo, né? Eu não sou velho, não. é Deus nada. abençoe mesmo. Se fosse presencial, nós comíamos um bolinho agora. É, aqui deu um Oh, bolinho, as irmãs reuniram aqui à tarde e foi bolo para todo lado, viu? Foi bolo para todo lado, rapaz. Mas, Para assim, ainda ser. sobrou por aqui, dá para comer, viu? Aí. Se quiser dar um pulinho até aqui, né? Olha que eu estou perto, pastor. É, Gil, Gabriela, Alex, tá tudo você, a perto. Gabriela, você, E, vocês irmãos, estão mais perto. ele só falou isso aí pra ele- mim que eu tô de longe. Ele só Essas, convidou a ficar. É, que eu tô essas estão mais longe. perto, essas estão mais perto. Ai, ai, é mesmo, nós estamos pertinho aí. É, então vamos ver quem Entrou estão aí, aí. pessoal? Ô Gil. Oi, pastor. Então nós vamos começar, não é?
A Entrou aí, nossa, depois entrou a tela nossa aí? lição de hoje, o objetivo para falar sobre a ética Tá vendo aí? Deu para moral, compartilhar a tela aí? Alex, tá vendo o aí? objetivo da Entrou, ética moral. entrou, só não Bom tá, dia, estou não compartilhando, tá só não está maximizada. maximizado. Tá como? Tá com a tela pequena, mas tá na tela. Aí nessa tarde Peraí, assim. deixa eu ver se eu tentar aqui colocar maior. É o nosso. Sim, o nosso objetivo nessa lição é alcançar o máximo que a Bíblia ensina sobre ética, né? Uma igreja sem ética vira uma bagunça. Verdade. E aí, gente, entrou aí? Do mesmo jeito, Gil. Moça, Mas dá para ver. Não, não tá pequeno, mas dá para ver. uma olhadinha aqui, peraí. Vamos ver, me dá água, hein? Água. Mas a gente Alô, consegue aqui, é porque ela encrenca mesmo, tá? trouxe água. Ah, Entrou, aumentou aí, Rosa? Tá... Agora foi, agora foi. Ah, tá. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos alô. ver. Vamos ver aqui. O objetivo da ética. Oh, mas, gente, Ei, Gil, esse aí não é o seu eu, slide da sua eu aula, olhei não? agora aqui, eu abri um. É porque tá no mesmo lado mesmo do pastor Francisco. Aí tá na sua matéria, viu? Ô, pastor, oh Jesus amado, Senhor da Tá glória. na sua Estou vendo um matéria. Você negócio gosta? estranho. Hein, pastor? Estou vendo Tem. o homem de joelho aqui, um negócio estranho. Eu falei, ué, no do pastor Francisco não tem isso, não. É. Ei, Gil, eu vi um Jequitibá aí, eu falei, ué, esse negócio é diferente. Ô, Gabi. É mesmo, Gabi. Ô, Jesus amado. Eu estou procurando aqui o título. Falei, ué, deixa eu ver aqui. Aqui. É porque as duas estão no mesmo lado. Ética tá aqui. Ética, Encontrou? compartilhar. Abriu aí? Ainda. Abriu pequeno. Mas, moça. Peraí, peraí. Deixa eu interromper aqui, peraí, rapidinho. Noite, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, como é que Ai, vai? querida, tá boa? Tudo Tá, Deus, bom? tudo Andréia, na... Isso. Pronto, do pastor Francisco já achei aqui. conseguiu, mas Giovanni? Vamos embora. Conseguindo aqui, É peraí. como eu disse, vamos na pala mesmo. Aí, ó, abri a sua aqui. Abri na minha. E o Jequiti, aí, ética. Dá para ver aí, completo? Agora sim. É, Glória começou. a Deus. É porque tá do mesmo lado as duas aulas. Peraí. Nós estamos hoje na página 52 da nossa apostila, o objetivo da ética ministerial. Vamos para lá. Toda integridade. Objetivo da ética. Padrão, a lei cerimonial, a lei moral.
Características. Mas já deu, foi assunto, viu? Bastante. Nós Pas- estamos bem Ô, adiantados. ô, pastor, essas atividades aí da página 46, 47 e 48, eu não mandei ainda não, mas já tô terminando já, viu? Para mandar Está lá. no prelo, pode mandar. Ministério, Essa aula é a tá? 3, né? Tá marcando É, lá a aula 4, mas é a 3, né? Ou a essa 4. tá Essa é a quatro. 4. É. Olha o texto aí, viu, gente? O objetivo da ética moral é que a tela aqui está em cima. Não chegando. Chegou aí? O Então, objetivo da. é isso aí mesmo. A ética tem por finalidade, é isso mesmo. É isso aqui é. Então, vamos iniciar, então. Uhum. Vamos ver os detalhes aqui nesse item aí. Objetivo da ética moral. Ô, Gabriela, por favor, você poderia ler? A ética ministerial tem por finalidade instruir e levar o pastor e obreiro a ser o que Deus espera que eles sejam, diante de Deus e da comunidade, a fazer o que é correto estando sozinho em situações que ninguém o vê, a ser justo e a agir com integridade em seus negócios diante da igreja, da família e da sociedade. O líder cristão que não pratica a ética jamais agradará a Deus, pois a ética, a moral e a santidade são princípios que vêm do próprio Deus para aplicação na vida do homem. Um obreiro ético gera ovelhas éticas, pois, se o obreiro não tem ética, as ovelhas certamente passarão a não ter. Então, veja, saber a importância da ética. A ética, engraçado, é interessante. A ética é o mesmo que santidade. Se você é ético, com certeza você tem uma boa moral e você tem uma vida santa. Então, a, a moral e a ética unindo da santidade. Então, é impossível, por exemplo, o líder, não só líder pastor, quando eu falo líder, não estou me referindo só a líder pastor, não. Ética não é só para pastor, ética é para todo líder. Você é uma senhora casada, mãe de filho, você tem uma liderança. O seu esposo é uma liderança. Você é um professor de escola dominical, é uma liderança. Você é um chefe de uma empresa, é uma liderança. Você trabalha como motorista de uma empresa, é liderança. Então, quando se fala de ética, de liderança, aqui no nosso caso, foca a liderança pastoral, mas a ética, ela é necessária, porque sem ética não dá para agradar a Deus. Não dá para ter moral, e não dá para ter bons princípios, não dá para ter santidade. Então, Deus é um Deus ético, Deus é um Deus moral, Deus é um Deus de bons princípios, Deus é um Deus de ordem. E a ética é tudo isso aí. Ética é colocar as coisas em ordem. Ética é ser um homem que zela do seu relacionamento com o seu próximo. Então, é indispensável. Se você é pastor de uma igreja, agora falando de igreja, se você é pastor de uma igreja e não cuida do princípio ético dela, você não só está pecando contra o Senhor, como está levando o rebanho inteiro a pecar, porque eles vão lhe acompanhar na sua falta de ética e vão pecar contra o Senhor. Então é importantíssimo a prática da ética na vida da, do pastor e do rebanho que ele faz. E é interessante, é, quando o pastor é um homem ético, cauteloso, prudente, você pode perceber que a igreja dele também acompanha. Claro que com aquelas exceções da regra, mas ela sempre acompanha o princípio ético do seu pastor, entendeu? É tanto que, e eu gosto de lembrar a vocês, quando quando estudo sobre ética ou qualquer outro assunto, eu gosto de contextualizar.
Hoje, por exemplo, nessa sociedade que vivemos hoje, relativista, parece que ética é uma coisa meio superficial, não precisa tanto, cada um age como acha que está certo, um relativismo, não é bem assim. Aquilo que é ético e moral não tem negócio, não pode relativizar de forma alguma. Por exemplo, se ser justo não faz parte da ética, não é porque a nossa sociedade dá lugar ao roubo, ao crime, a falcatruas, e que o roubo quase que justifica o crime compensa, não quer dizer que eu vou seguir essa mesma linha, né? Você pastoreia uma igreja, digamos que tem um pastor que ele não é ético, você não vai... Hoje em dia é muito comum o pastor fazer... Não, você tem que ser ético, não importa se o seu colega não é. É isso que Deus está querendo buscar de nós, pastores e obreiros e líderes, é ter esse princípio ético. Amém? Então, isso é muito importante. Nós estamos, a nossa apostila, na página 52, e deve ter ela aí, é que está acompanhando isso aí. Então, o apóstolo Paulo, ele até cita aí na nossa apostila, ele cita Coríntios capítulo 6, versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Ó, pra você ver, isso é forte, não é forte? Não é forte? Olha, não dando nós escândalo algum para que o nosso ministério não seja censurado. Aí você pega esse texto bíblico de Paulo e coloca ele em evidência hoje na nossa sociedade moderna, onde tanto escândalo tem acontecido no meio do clero, no meio da liderança pastoral, no meio da liderança, de um modo geral. É um desastre. Então, é isso que Deus quer de nós. Não dá escândalo em coisa alguma. Olha bem, viu? Nem algumas coisas, em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Amém? Isso é muito importante, irmãos. O obreiro que entende o verdadeiro significado da ética ministerial sabe que a palavra ministério quer dizer serviço. Eu presto serviço a Deus. Não me é permitido falhar no princípio da moral, da ética, dos bons costumes. Não me é permitido. Posso até falhar, certo? Você pode até falhar, mas isso é um acidente de percurso e não uma coisa comum, certo? A Gabriela pode até cometer uma falha, a Andréia pode cometer uma falha, Rose pode cometer uma falha, mas isso como um acidente de percurso e não como uma regra do dia a dia. Tá entendendo, Gabriela? Não como uma regra. Ah, está todo mundo fazendo, eu faço também. É como aquele aluno na escola. Todo mundo está colando a prova e está tirando boa nota, eu vou colar também. Entendendo? No fim, ele pode até formar, viu? Mas vai ser um profissional fraco, relapso, incapaz, que não dá não dá um bom profissional para a sociedade. Amém? Mas, Giovana, podemos continuar. Quem vai ler para mim? A Rose, vai ler, minha Rose? Vamos lendo aí, porque fica mais. Viu? Rose, pode ler, por favor, Rose? O obreiro Certo, que entende o certo. verdadeiro significado do mistério. O obreiro que entende o verdadeiro significado de ética ministerial sabe que a palavra ministério quer dizer serviço. Assim, quem tem um ministério é um servo voltado a agradar a Deus com aquilo que faz, com o seu serviço. Quem tem um ministério tem o seu foco no servir da melhor forma possível, com o dom que Deus lhe deu. O ministério não é propriedade exclusiva ou particular de um servo de Deus. Por mais ungido e usado que este possa ser, ninguém tem o monopólio do Espírito Santo. Então, o ministério vem do Espírito Santo, e que ele te dá a condição de ser um homem salvo, servo de Deus, lhe dá o dom para você servir. Então, quando você é servo de Deus, que você tem um dom, esse dom está a serviço de Deus. E, consequentemente, você tem que usar esse dom dentro da ética que é necessária
e é solicitada e é pedida para o próprio Deus, pelo próprio Deus. Então, ministério. Você tem um ministério? Tem. Então, você tem um serviço. A palavra ministério significa serviço. Se você tem um serviço, você é um servo. Se você é um servo, você é um servo de alguém. Quem é o seu Senhor? É Jesus Cristo. E, através do Espírito Santo, ele coordena, dirige, orienta o seu ministério e o seu serviço. De forma que esse Andréia serve o Senhor com todo carinho, com toda dedicação, sabendo que ela é uma serva do Deus Altíssimo. Com certeza, tudo quanto ela fizer, ela fará para a glória de Deus, dentro dos princípios éticos que Deus assim estabelece na sua palavra. Se eu devo amar, eu vou amar. Se eu devo perdoar. E assim sucessivamente, entendeu? Isso é muito importante. Tá certo também. Deus abençoe, viu? Ah, desculpa não poder conversar um pouquinho mais contigo, porque, viu? Tá bom, então. É o Almir que está aqui. A Almir está participando do bolo do aniversário de Giovanni, né? Olha. Ah, Ai, agora é o abraço da Keilinha agora. Dá licença aí, dá licença aí. a mãe vai ser bom, painha, eu tô dando ar, já tô Vai antecedendo. tu aí, cabeluda. Tá comendo bolo? Olha a cara disso, menina. Olha, aí vai dizer, aí eu não vou ouvir do pastor Francisco. Ah, Aquele engraçado demais, viu? ah, já chegou aí? Bom, alguma pergunta aí? Andréia, alguma pergunta? Alguma colocação também? Só pergunta não, para fazer colocação. É. Rose, Gabriela, Alex, Ricardo. Quem mais está aí na telinha? Por Daniele, enquanto, tá tranquilo. Elaine, Tranquilo. sim. Thaís, Daniele, Aí, Aliane, Jéssica, Ida Clécio, Jéssica hoje não Jair. tá, não. Só tá faltando Jéssica e a Leandro também não tá, não. Bom, então, continuando, vamos ler, vamos continuar. Não, certo. Às vezes encontramos líderes que colocam o seu nome no ministério, colocam o seu nome no ministério. Não por força de expressão, mas no sentido possessivo, como se o dom que tem para realizar o serviço fosse propriedade dele. Temos que ter consciência de que o ministério, serviço que desenvolvemos provém de Jesus, do Espírito Santo, que nos delegou com o propósito de realizarmos a sua obra em prol do seu reino. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para que cada obreiro possa servir no corpo de Cristo e não para ser objeto de vaidade, ascensão pessoal diante do rebanho do Senhor. Isso é muito sério. Quando Deus concede o dom vem do Espírito Santo. Quando Deus concede o dom, claro, você usa esse dom, você cresce, né? Paulo fala assim, que aquele que quer servir bem alcança proeminência no meio do rebanho. Quer dizer, cresce. Agora, quando você perceber que Deus está te usando com o dom que você tem no serviço do Senhor, qual deve ser sua atitude ética, Alex? Olha bem, você pode responder o outro qualquer. Quando você percebe que Deus está te usando com o dom que você recebeu dele, e você está desenvolvendo, crescendo, alcançando os picos da glória lá em cima, que Deus está te usando, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo maravilha através do seu serviço, do seu ministério. Qual deve ser a sua atitude ética para com Deus, para com o Espírito Santo? Assim, vejo permanecer humilde, né, pastor? A humildade, né, com a mesma postura, né, de um cristão, né, que guarda os princípios do Senhor, né, sendo ético, né, entendendo Hum, que toda a glória é do Senhor, exato. né? Muitas Então, das vezes a pessoa se vangloria, né? Se acaba se intitulando, né? E a gente sabe que a honra e a quanto glória de Deus, mais
quanto mais você cresce no ministério, com o dom que Deus te deu, na ação e poder do Espírito Santo, quanto mais você cresce, mais você tem que adquirir as características de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, você tem que humilhar. Você tem que ser um servo humilde. Amém? Isso é muito interessante. Então, mas hoje você vê por aí muitos líderes que receberam dons, cresceram e tomou a obra de Deus como monopólio em suas mãos e faz o que quer, o que entende, da maneira que achar que está correto. Isso não agrada a Deus. Isso não faz parte da ética e do princípio de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo. Bem, ainda continuando na mesma. Antônio Carlos Souza fala a seguinte observação a falar sobre a ética ministerial do pastor, no que se refere a transferir toda a honra, toda a glória somente a Deus pelos resultados no exercício do seu ministério. Isso é maravilhoso, não é? Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça que o justo me dará naquele dia. Quer dizer, eu vou partir de mãos vazias, eu não levo nada, mas eu tenho a coroa guardada para mim. Isso faz parte do princípio ético. É Deus quem coloca você no ministério, não é você que decide e o que deseja fazer. Portanto, a atitude correta que deve ser tomada é de colocar-se na presença de Deus, consagrar-se e aguardar até que Ele o coloque no lugar em que tem preparado para você. Que bênção, não é? Então, não é você que quer galgar os degraus do jeito que você acha. É Deus que vai fazendo você crescer. É Deus que vai lhe usando. A proporção da sua fidelidade, do seu amor, da sua entrega no serviço do reino de Deus. É muito importante. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ainda nós podemos continuar. Ô, Rose, por favor, você pode ler? Vamos ler com o Ricardo? Ricardo, você vai ler para mim aí? Uma vez que você está exercendo o ministério, É, uma vez que você está exercendo o ministério para o qual Deus o chamou, toda a honra e toda a glória pelos resultados obtidos deve ser creditadas a Ele. Você poderá receber elogios das pessoas pela forma como Deus o usou e até mesmo sentir-se feliz com as manifestações de apreço que lhe derem, mas sempre reconhecendo que tudo provém do Senhor e, portanto, toda a glória deverá ser tributada a Ele. ó, isso aqui é muito interessante, viu, irmão? Olha, eu, falando aqui da minha pessoa, às vezes a gente prega uma mensagem lá no púlpito e, por misericórdia, Deus usa a gente lá no púlpito. Aí, quando você desce do púlpito, o irmão fala assim com você: Mas, pastor, que mensagem maravilhosa. Como é que eu vou receber essa colocação? Não vou nem dizer um elogio. Como é que eu vou receber essa expressão de agrado, né? Que o irmão está falando? Como é que Aí reside o ponto em que eu devo imediatamente transferir essa elogio, essa palavra de manifestação de apreço, de reconhecimento, eu devo transferir para o Senhor, porque foi Ele que deu a capacitação. E interessante, vou contar uma experiência para você. Eu já cansei de subir no púlpito, olha bem isso aqui, viu? Ouçam bem. Olha, tem muitos anos que eu prego. Mas eu confesso para vocês que havia gente só para pregar naquele dia, naquela domingo, naquela quinta. Você vai pregar para Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu não tô tendo nada aqui para pregar. Tá me faltando, né, Giovanni?
tá me faltando um bocado de coisa aqui, e você sente aquela dificuldade, aquela insegurança, até certo ponto o medo, certo? Que você vai ocupar um lugar muito medo, mas você está lá na mão de Deus, eu estou na sua mão. Aí você sobe, sem muita. Porque quando a gente tem um sermão prontinho, você confia muito, não é? É assim? Você lê, você prepara, faz esboço, aquela coisa, você fica preparadinho. Fala, estou seguro, estou bom. E acaba, Deus não usa você tanto. Mas quando você chega lá, assim, puxa vida, Deus, não tem, estamos faltando tanta coisa aqui. Eu gostaria de nem pregar, mas você tem a incumbência, você quer servir, você é servo, você está ali para servir, e você começa a falar, está na mão de Deus. Quando você desce do púlpito, talvez foi a sua melhor mensagem, foi a mensagem que mais Deus te usou. Vocês entenderam isso? Isso pode acontecer muito. Então, não é o que você tem para dar, é o que Deus tem para dar através de você. Está entendendo, irmão? Não é o que você tem, com toda a sua cultura, sua bagagem, mas é o que Deus vai fazer através de você. Então, você poderá receber elogios das pessoas pela forma como Deus o usou. E até mesmo se sentir feliz com as manifestações de apreço que ele der, mas reconhecendo que tudo vem do Senhor e, portanto, toda a glória deve ser tributada a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a soberania. Amém? É muito importante. Se tem uma qualidade que Deus agrada de um servo dele, chama-se humildade. O homem humilde é um homem santo. E um homem santo é um homem de poder. Grave isso aqui, ó. A humildade faz parte de um homem santo, na vida de um homem santo. Porque Deus nos leva a humilhar-nos, né, para eu te exaltar. A humildade faz a santidade traz o poder. Isso é maravilhoso. Que Deus nos ajude a tudo que fizermos para o Senhor seja para o Senhor mesmo, e não para. Quando você subir no púlpito para pregar, meu irmão, dirigir a escola dominical, dar uma aula aqui no seminário, no caso eu, Giovanni e os outros professores, quando você for fazer qualquer pregar na frente de uma pregação, faça para o Senhor. Se lá tiver 10 irmãos, pregue como se fosse para o Senhor. Se lá tiver 100 irmãos, pregue como se fosse para o Senhor. Se tiver 1000, mesma coisa. Ah, não, aqui só tem 4 irmãos aqui, eu vou enrolar a linguiça aqui. Não, não faça isso, não. Se tem 4 irmãos, pregue como se fosse para o Senhor. Vocês entenderam? Se tiver 100, se tiver 1000, a mesma coisa. Então vamos continuar. Não esqueçam. O Gil. Parâmetro da ética e moral. A diferença entre ética e moral, eu falei sobre isso outro dia. Eu até anotei da minha apostila aqui. A diferença entre ética e moral é que a ética tem a ver com o modo social de agir e a moral com o modo pessoal de agir. Entenderam? Quem quer falar sobre isso aí para mim? Os parâmetros da ética moral. A diferença entre ética e moral é que a ética tem a ver com o modo social de agir e a moral com o modo pessoal de agir. Qualquer lugar que você tiver, em qualquer país, a ética ela tem que ser colocada em prática. Já tem coisa em alguns países que aqui para você pode ser imoral, mas lá não é imoral. Lá é um costume muito comum, né? Aqui para nós, por exemplo, o casamento é monogâmico. Isso faz parte da moral. Mas se você é um país muçulmano, se você tiver algum dinheiro, você pode ter até uma ou duas mulheres. Lá não está fora da moral deles lá. Faz parte da cultura deles. Então, a diferença entre ética e moral é que a ética tem a ver com o modo social. Se você está convivendo numa sociedade, eu tenho que saber o que é que eu posso e não devo fazer aqui, né? Faz parte da forma
do viver social daquela região, daquela sociedade, daquele país. E a moral é com o modo das pessoas agir de um para com o outro no sentido do relacionamento humano, da cultura, né? Da cultura. Então vejamos, continuando. Deixa eu ver quem vai ler para mim. A Rose, lê, Rose, por favor. A ética envolve o bom senso. A ética envolve o bom senso e a preocupação da minha parte em relação ao meu agir e proceder, e as consequências que elas trarão sobre outras pessoas. Todo ser humano possui um senso ético que avalia suas ações para discernir se são corretas ou não. O que que você me diz disso aí? Tá com os alunos aí. Quem tiver participando da aula, vai me dar uma resposta. A ética envolve o bom senso e a preocupação da minha parte em relação ao meu agir e proceder e as consequências que elas trarão sobre outras pessoas. Todo ser humano possui um senso ético que avalia suas ações para discernir se são corretas ou não. Como é que é isso mesmo? Eu entendo que todo ser humano possui esse senso ético, né, pastor? E é isso que vai nos ajudar a tomar as decisões corretas, né? A nos auxiliar, né? A tomar essas decisões de forma que não venha, né? A trazer uma má interpretação ou prejudicar alguém. Então, a ética vai trazer isso daí para nossas vidas. Então, a gente tem que preocupar, né? Nas consequências de nossas atitudes. Hum. Mais Não sei alguém se gostaria de dar uma Eu gostaria paleta de aí? falar Hum? sobre a ética, sobre nossas ações, envolve a nossa reputação. E nós falamos mesmo em silêncio. E como líder, somos mais visados, né? E com isso, qualquer atitude gera uma consequência, quer boa ou ruim, a impressão de acordo com a realização do ato. Perfeito. Quando fala de bom senso, quando você fala de bom senso, qual é uma outra coisa que entra aí para nós termos um bom senso? O quê? Hã? Olha meu dedinho. Consciência? Consciência. A nossa consciência é um tribunal que funciona dia e noite. Tem promotor, tem juiz, tem advogado, certo? E todos nós temos um tribunal na nossa mente. E a nossa consciência é isso aí. Então, o que é o bom senso? É um que é bom senso. O que é isso? É uma avaliação do meu comportamento em relação ao meu próximo. E o que vai me ajudar nesse bom senso, nesse equilíbrio da minha consciência, para que eu possa tomar uma decisão que agrade, que não fira ninguém? Onde está o meu parâmetro de avaliação? Onde é que está? Na Caráter, né? palavra de Deus. Entendeu? Então você não está praticando ética na deriva, como um barco solto, assim, o mar está levando o meu barco, está à deriva. Não. Nós praticamos a ética porque há um bom senso que eu tenho, uma consciência que funciona e uma palavra que eu tenho como regra de fé e prática. Então, tá entendendo? Tá aí a importância do cristão se nortear pela palavra. Se nortear pela palavra. Tá entendendo, irmãos? Isso é interessante. Gilberto falou, ética, gestão, foco, respeito, compromisso, é, é suscitado, certo? Então, é como se fosse uma árvore, né? Tá certo. Ética, veja bem, o que é
O que é foco? Eu estou vendo aqui uma árvore, colocou ética, foco. Gestão é como você funciona, como você administra. O foco é aquilo que você está focado. O que é foco? Será que eu posso focar algo que me desvia do meu senso ético? Será que posso? Eu vou tomar uma decisão, eu vou focar em algo que eu quero construir, que eu quero fazer, eu quero executar. Esse foco me leva a fazer realizações. E nessas realizações eu não posso esquecer o bom senso e a ética, irmão, viu? Não é porque eu tenho um foco. Ah, Ô, Giovana, eu tenho um foco, eu vou resolver algo. Já sei onde eu quero chegar. Bom, tudo bem, amém, ótimo. Agora, esse trajeto para eu chegar lá onde eu foquei, como deve ser esse trajeto? Aí eu tenho que ter um bom senso para isso. Eu tenho que ter ética para isso. A minha consciência tem que estar trabalhando. Eu tenho que ter uma palavra que norteia isso até que eu consiga alcançar o meu foco. Porque senão vai cair naquela máxima que diz que o fim não justifica o meio. Ah, não, eu quero chegar lá e eu passo por cima de qualquer coisa, mas eu chego. Não, não pode. Pode? Posso fazer isso? Os fins justificam o meio? Não, não existe. Os fins não justificam o meio. Porque o meio para chegar ao fim tem a ética, tem o bom senso, eu tenho que ver minha consciência, eu tenho a palavra do Senhor. Eu sou um servo que obedece a um Senhor que tem princípios. Tá aí. Está entendendo a matemáticazinha? Está entendendo a colocação da coisa, como funciona? Está entendendo, Daniele? Jaira? Alguma Sim, coisa? pastor. Sim, Quer manter o falar? foco e sem perder a integridade e a responsabilidade. Sim. Você disse o que? Eu não entendi. Manter o foco e trabalhar de forma se mantendo a integridade e a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Exatamente. Aí é como dizia o presidente, o ex-presidente da República, Bolsonaro, jogar nas quatro linhas. Jogar nas. Se você joga nas quatro linhas, só que ninguém joga nas quatro linhas. Você está trabalhando numa empresa que não tem ética, você é um cristão, você tem que abrir o olho. Senão você vai enrolado. O patrão chega para você, né, Alex? Olha, nós precisamos bater recorde na produção de venda, né? Precisamos bater recorde de venda esse mês. E a empresa está precisando de dinheiro. Você vai fazer aí o que puder fazer. Tem uma mercadoria ali que não está muito boa, não presta, você vai tentar colocar essa mercadoria do jeito como uma boa aí, que é para poder passar tudo. Aí você vai pegar um bocado de lixo que já estava encostado para não vender, e você vai fazer uma mistura ali com as mercadorias boas e enviar para o cliente. Faz, filha. E enviar para os clientes. Aí você, como cristão, peraí, eu posso fazer isso? Ah, há um bom senso aí, você está entendendo? Então, por isso que às vezes o cristão ele choca com alguns princípios da sociedade que nós estamos trabalhando. Já trabalhei com balconista, já trabalhei em empresa, já tive algumas situações delicadas nessa área, assim, para você sair dá muito trabalho. Bom, então vamos continuar. Nós estamos vendo a ética é um assunto extremamente importante para vocês que pleiteiam lideranças, né? Vamos continuar. A ética envolve o bom senso, mas Giovanni. A moral diz respeito às minhas convicções do que é certo e errado, do que é decente e indecente, do que é justo e injusto, honesto e desonesto. Moral me faz agir de acordo com os bons costumes e regras de conduta que não ferem a minha consciência. E como é que você adquiriu isso? Esse pacotinho que eu estou lendo, você adquiriu como? Quer falar um pouquinho?
Tem mais aluno me ouvindo? Por favor, apareça aí na telinha, vamos embora ver. A moral diz respeito às minhas convicções do que é certo e errado, do que é decente, indecente, do que é justo e injusto, do que é desonesto. A moral me faz agir de acordo com os bons costumes e regras de conduta, Ô, que não pastor, ferem a eu minha acho consciência. que Como é que isso chega a mim? Eu acho que As boa minhas, parte disso aí a gente adquire no ensinamento familiar, né? A gente vai crescendo e ali nós hum, somos ensinados, né? Vai passando. Só que assim, ainda assim, tem pessoas que crescem em ambientes que não recebem o que é correto, o que é honesto, e ainda assim, quando tem um encontro com Cristo e através da palavra de Deus, ele pode transformar esse ambiente ali, mudar tudo isso aí e passar a ter uma conduta, uma moral diferente, né? Transformada através da palavra. Então, eu creio que a gente aprende desde pequeno e seja plantada essa moral, esses bons costumes, essas regras. Mas quando elas não são boas, a gente tem como transformar isso aí. Mas alguém queria colocar? É interessante, você citou algo interessante. Essas minhas convicções do que é certo e errado, do que é decente, indecente, do que é justo, do que é injusto, do que é desonesto, me faz agir de acordo com os bons costumes e regras de conduta que não ferem a minha consciência. Então, esse pacotinho de coisas aí eu adquiri como você citou, família. Você está vendo a importância da família na educação? A importância da família na nossa sociedade? Está entendendo? A família não pode esperar da escola isso aí, ó. A escola dá educação, dá instrução. A família dá educação. Se nós atrapalharmos a família, que aliás é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, nós estamos abrindo um abismo para as nossas futuras gerações. Então, muitas pessoas têm suas convicções do certo e do errado, não foi nem porque estava na igreja, adquiriu na família. Adquiriu na família. Família. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida ao Senhor, aí nós passamos, através da palavra, a aprimorar esses princípios bons que nós aprendemos no lar. Não é a escola que vai nos dar convicções de certo e errado, de certo e indecente, de outro. Não é a escola. É a família. E a família, ela tem o respaldo da igreja, a igreja de Cristo. Pois a igreja de Cristo deve ser uma igreja que trabalha estruturada na palavra para orientar nossos filhos a se desenvolverem nos princípios éticos do que é certo, do que é errado, do que é decente, do que é indecente, do que é justo, do que é injusto, do que é honesto, do que é desonesto. Então, é interessante, muito interessante isso aqui. A moral diz respeito às minhas convicções. Então, um jovem instruído na palavra, boa formação familiar, ele sabe se conduzir muito bem no meio de uma sociedade pervertida como essa. Não sabem? O que vocês acham? Alguém quer Pastor, falar? Hã? interessante é que a gente fala, essa questão você aprende, né? E uma das coisas que mais escandaliza o crente é justamente uma parte disso. A pessoa veio de uma vida ali que não era desonesto, né, com a sociedade, compra e não paga. Às vezes aprendeu desde criança, vendo o pai, a mãe não honrando, né, com as pessoas, cresce assim, se torna ali uma pessoa que não honra seus compromissos, conhece a Cristo, né, e ali conhece a palavra, é hora de você se permitir ali ser transformado, viver uma vida agora digna, né? É como o pastor falou aí, tem que andar em santidade, porque senão você não está agradando a Deus. Mas o que a gente mais vê, e que uma das coisas que eu vejo mais escandalizando do Evangelho, é o crente que não paga as suas contas em dias, e então que Exato. não alinhou a sua vida com a palavra de Deus. Isso aí é muito comum, a gente vê demais, acontece sempre.
Vamos continuar então? É, exemplo de comportamento ético ou antiético do cristão no dia a dia. Bom, isso aqui é algo que eu às vezes, vou aproveitar o primeiro exemplo aqui, o semáforo está aberto, mas uma pessoa está atravessando a rua. Qual seria o seu comportamento? Comportamento ético, parar o carro e deixar o pedestre atravessar. Comportamento antiético, buzinar e acelerar o carro para assustar o pedestre. Esse seria o comportamento antiético. Agora, veja bem, será que é necessário eu fazer parte de uma igreja para aprender isso ou eu posso aprender isso em casa, com a família? Bom, se a minha família for uma família que entende o princípio do amor, da bondade, da misericórdia, mesmo que não veio da pregação de um púlpito de igreja, isso funciona. A família tem como dar essa instrução. O amor, o respeito à pessoa, ao próximo, né? Então, aqui está um comportamento ético e antiético, usando um exemplo que é muito comum aqui na cidade. Eu canso de ver na cidade, eu paro no farol, aguardando abrir o farol para eu passar, e antes que o sinal verde apareça, a motoqueiro e alguns carros já saem na frente com velocidade, e o farol ainda continua fechado. Aí ocasionalmente pode uma pessoa atravessar e ser atropelado. Então a ética é um freio para o homem que parece que perdeu os freios. E na sua sociedade moderna isso ficou pior ainda. Então vamos ler alguns princípios éticos e antiéticos só para nós colocar. Vamos lá? Jair, Daniele, por favor, auxilia nós aí. Comportamento vamos lá. Mais, vamos passando, Giovanni. Amor. Pegar um objeto emprestado. Alguém pode ler para mim? Comportamento ético devolve após usar. Comportamento antiético não devolve e emprestar para outra pessoa. É livro, dá isso muito de livro, viu? Já cansei de emprestar livro e a pessoa não me devolve. E aí, então, quando você pensa que não, tem outra pessoa lendo o seu livro em outro lugar, um longo tempo depois. Então, já foi o Duro, viu? comportamento antiético, né? Vamos lá. Né, Giovanni? É, com Aí na certeza. secretaria dá isso, não? Oh, meu Deus, é a Hã? luta. É a luta da Na secretaria. secretaria, na secretaria e na biblioteca do seminário dá muito isso. Meu Deus. Vamos lá. Eu é caneta. Estudo uma fila. Estando em uma fila. Comportamento ético. Enfrentar a fila como os demais e esperar chegar a sua vez. Comportamento antiético. Passar na frente de outros que estão na fila há mais tempo. Pois é. Isso acontece muito. Dá briga até, né? Às vezes dá briga. Agora, tem a questão também do idoso, né? Existe um dispositivo de lei que dá direito ao idoso, depois dos 60, já não pegar fila. Mas mesmo assim, tem a fila do idoso. E se o idoso passa na frente do outro idoso, aí dá briga do mesmo jeito. Dá briga do mesmo jeito, certo? Aí é o idoso brigando com o idoso pelos direitos dele. Então, vamos lá. Que pessoas Continuando. engraçadas. Ai, Jesus. Eu já vi isso acontecer quantas vezes? Encontrou a carteira com dinheiro na rua. Alex, falei. Comportamento ético. Procurar devolver para o dono sem nenhuma intenção de ganhar uma recompensa. Comportamento antiético. Pegar o dinheiro e dizer que achou só a carteira. A carteira. Aí, né? Tem algumas notas de 100, 200, que o cara fala, vou entregar a carteira para ele, o documento dele, meu dinheiro fica como pagamento para mim. Isso acontece bastante, né? Claro.
Outro. Exemplo de Dá, comportamento moral e imoral do cristão no dia a dia. dar Ah, sua palavra ou assumir um compromisso com alguém. Comportamento imoral cumpre com a palavra empenhada. Comportamento imoral não cumpre com a palavra e para justificar usa de mentira. isso aí será que isso aí tem cadeira cativa da nossa sociedade? A nossa sociedade, o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho do jeitinho do brasileiro. Você acha que Raabe foi ética ou antiética? Deixa eu complicar a vida de vocês agora. Hein, irmão? A mentirinha de Raabe foi ética ou antiética? Nossa. Eu acho que foi antiética, porque a Bíblia não aprova mentira, né? A Bíblia não aprova mentira, né? Mas se ela vacilar, se entregar, e aí? É, essa foi complicada, viu, pastor? Meu Deus, Uhum. Agora, misericórdia. Deus, igual Abraão também, né? Abraão também, ele teve um momento de antiético ali, né? Mas eu acho que ali Deus o perdoou, porque você viu o que aconteceu, Raabe, né, levou ela e a família dela a ser salvo, né? Então, mas eu não acredito que o comportamento dela seja apropriado para que nós também tiremos como exemplo, né? Que a Bíblia recusa a mentira. Analisando à luz da moral do Novo Testamento, ela realmente cometeu uma atitude antiética. Mas se analisar na cultura do Velho Testamento, naquele contexto, ela teve uma argumentação que foi aprovada por Deus, né? Isso. E Deus tinha um propósito em entrar naquela cidade usando Uhum. aquele povo, certo? E ela era a única pessoa que estava de posse nas mãos de uma palavra que poderia atropelar tudo, porque ela disse, não, aqui temos uns rapazes, né? E temos aqui com finalidade tal, tal, tal. E eles estão aí, pega eles aí, leva. Mas ela seguiu um princípio de vontade de Deus, sem dúvida. Então, de acordo com o contexto cultural da época e o propósito de Deus para a nação, e não dá para você fazer uma avaliação com agora, bom, ela não. Aparentemente, ela disse uma mentira no contexto nosso, mas naquele lá eu não creio que foi uma mentira. Ela teve uma estratégia. Ela usou uma estratégia para que aqueles moços não fossem pegos e porque ela já tinha ouvido falar que Deus estava conquistando todos os povos. E ela então creu, e ela não era uma mulher cristã, né, não era uma mulher judia, ela creu em Deus e por isso ela protegeu os espias. Então aí não dá para a gente fazer uma avaliação com a cultura nossa do Novo Testamento, não. Eu não posso crer nisso. Entre ela e Abraão, eu acho que ela estava com um propósito mais seguro do que Abraão. Uhum. Abraão não tinha argumentação, porque Sara era meia-irmã dele, não era irmã de fato, ela era meia-irmã. E na cultura da época, ele podia casar com a meia-irmã, né? Podia casar com a meia, o que no nosso caso aqui não é permitido casar. Então, a gente tem que fazer esse balanço aí cultural da, Isso, da, né? Cada período diferente, né? a gente tem que saber. Nós não podemos focar, engessar para o nosso Uhum. momento agora, certo? Que Deus tem propósito em tudo, né? Deus trabalha com propósito. Outra comportamento, realizar uma venda. Jaira pode ler? Realizar uma venda, comportamento moral. Agir com honestidade e verdade para com o cliente. Comportamento imoral, trapacear e enganar com o objetivo de obter lucro ou algum outro tipo de vantagem e benefício pessoal. Hum. Então, isso aqui é outra coisa que comumente se pratica hoje, né? A pessoa
em carro, em moto, sei lá, em móveis. Às vezes a pessoa usa um móvel velho, põe alguma cera nele, né? Passa uma cera qualquer, depois pinta ele e fala aí, ó, tá em perfeito estado, né? Não tem falha nenhuma, não tem cera, não tem nada. Tá? E o bicho está todo quebrado. Eles usam muito isso em chaparia de carro aqui, nas oficinas, viu? Tampa um buraco que está com ferrugem, com massa, e depois pinta por cima e vende como novinho. Tudo isso é um comportamento imoral. Agir com honestidade é algo que realmente dá trabalho, irmão. Ô, pastor, isso daí, Quando o Alex falar, é bom lembrar que nós estamos numa sociedade que fomenta isso, que divulga isso. A nossa sociedade, ela dá margem à desonestidade. Ela dá margem à falcatrua, ela dá margem a, a, a engano, à ludibriação, ela dá margem. E isso vira quase que uma cultura no nosso mundo. E as pessoas começam a tornar o certo como errado, o errado como certo. E isso não é de hoje, não. Se você ler o livro de Isaías, no capítulo 1, 2, é o capítulo 1, você vai ver uma sociedade totalmente pervertida. A justiça virava injustiça e assim por diante. Então, hoje estamos, estamos mudando os valores. É muito sério. Alex, quando o pastor citou esse último exemplo aí de venda, né? Isso é um desafio muito grande para nós que estamos inseridos no mercado, né? E eu falo porque, assim, quando nós somos cristãos, principalmente, eu hoje ali auxiliando também nos processos da gerencial e a parte de venda é uma parte que temos gerado, assim, um desafio muito grande, porque hoje se tem um governo onde você tem taxa de juro abusiva, e temos empresas que acabam se fechando por taxa de imposto, né, os juros altos. E temos também aqueles comerciantes no quais eles assim, eles driblam esses impostos, né, fazendo meia nota, trabalhando de alguma forma aí antiética, vamos dizer, né? E a gente, né, que trabalha certinho, né, ali tenta aquela linha de sempre pautar para depois não ser pego pelo leão, a gente tem que vender a peça um pouquinho mais cara, né? E diante da concorrência desleal, né, o concorrente vende a peça pelo metade do preço que a gente vende e a gente acaba ficando realmente muito no prejuízo. E isso tem exatamente. sido um desafio. É um desafio trabalhar numa empresa em que não é ética e que também não zela pela moral. É um desafio para um cristão trabalhar numa área dessa. Se mais algum exemplo aí de comportamento ético, o caixa da loja botou dinheiro a mais ou cobrou a menos, comportamento moral. Ao perceber, devolve o dinheiro para o caixa, comportamento moral. Comportamento imoral, ficar quieto e ir embora com o dinheiro, né? Já aconteceu com você isso alguma vez assim? Quer dizer, aconteceu num caixa, você receber dinheiro a mais e você Comigo foi o devolver? contrário, pastor. Eu Hein? fiquei até chateada com a moça do mercado. Eu percebi que ela estava desatenta e me passou o dinheiro a mais. Só que até então eu não havia percebido, porque do dia que ela me deu, eu coloquei no bolso. Quando eu cheguei no lugar que eu estava indo, que eu peguei o dinheiro para pagar uma conta, eu vi que tinha dinheiro a mais. Hum, Aquilo me incomodou tanto que eu voltei. hum. Quando eu voltei, eu fui falar com ela: Ó, você me passou o dinheiro errado, tá aqui, seu valor e tal. Ela falou assim para mim, bem debochada: a sua consciência pesou? E por que você não fez isso na hora que você viu aqui? Eu respirei fundo e falei assim: Ô Jesus, segura minha língua, que eu tô aqui fazendo o que o Olha, Senhor me ensinou. E foi ela bem foi constrangedor, mas a atitude dela foi antiética e eu não compro mais lá por conta dela. certo. Ela fez uma colocação tola. Ela fez uma colocação, ela fez uma conjectura. Que, na verdade, você voltando de casa, ficou mais clara a sua honestidade. Porque você já estava em casa, né? Quando viu a falha. Então, ela foi uma tola.
Ela conversou bobagem. Ao contrário, você demonstrou mais honestidade, mais ética, que você voltou de casa. Lá você percebeu, entendeu? Você podia ter percebido até 2 dias depois, não importa. Você voltando para devolvê-la, foi aqui, é o correto. Não tem nenhum problema. Então, Poderia, né, outra. nesse caso, desculpa, pode falar. Sim. Um conselho que eu acho que eu daria, não sei se eu estou errado, né, pastor, você me corrige, mas um conselho que eu daria, a Dani que falou aí, né? No caso, Hum, ela não volta mais para comprar no mercado, né? é. Por conta da atitude dela. Mas eu aconselharia voltar a comprar no mercado, porque nós eu É. aconselharia voltar a comprar no mercado, porque quebrar esse paradigma, né, de nós somos exemplo, nós somos imitadores de Cristo. E como que Jesus agiria, né? Como que Jesus faria? Eu voltaria ali, continuaria sendo humilde, continuaria com a minha honestidade, e aí a gente jogaria terra em cima dela. Não, com certeza eu poderia fazer isso, mas cuidado para você não voltar a troco errado, viu? Que eu posso não voltar de casa para te entregar. Isso aí, Olha, falaria com ela assim, olha, Nunca cuidado para pensei você, olha, cuidado para você não me entregar troco mas que eu posso não voltar de casa para te entregar, viu? Ah, né, boa, Ju? boa, isso. boa dica, boa dica. Ai, ai. É, tem um pensamento aqui de A. W. Tozer, ele diz assim, olha, antes de seguir qualquer homem, é necessário que procuremos pela unção do Espírito em sua testa. Não temos obrigação espiritual de ajudar homem algum em atividade alguma que não possua as marcas da cruz. Ai, Entendeu? que frase profunda. É de R.A. Tozer. Antes de seguir qualquer homem, é necessário que procuremos pela unção do Espírito em sua testa. Não temos obrigação espiritual de ajudar homem algum em atividade alguma que não possua as marcas de Cristo. Então, aí, voltando à leitura, alguém vai ler para mim falando sobre moral e bons costumes agora. Imagine se todos os pastores e membros de uma comunidade cristã valorizassem a importância da ética, da moral, dos bons costumes, no convívio social, seguindo os princípios da palavra de Deus. Imagine se isso acontecesse, hein? Seria uma bênção, não é, irmão? É, irmã Giovanni? Né? Sim, né? Se todas as igrejas, pastores, seguissem esses costumes, né, da boa ética, boa moral, bons costumes no convívio social. Eu estava Pastor, lendo, eu estava lendo um livro aqui, sinceramente, eu fiquei triste. Eu não sei se vocês conhecem essa enciclopédia aqui, Manual do Pastor Pentecostal. Eu sou pentecostal, viu? Escuta aqui, ó. E ele estava mostrando aqui umas estatísticas americanas. Ah, Jesus, muito. Eu posso ler depois para vocês. Umas estatísticas americanas da falta de ética no meio do evangélico, mas um verdadeiro desastre, viu? Principalmente na área sexual. É, e sabe como isso acontece? Pastores que vão fazer aconselhamento a moças, a mulheres, a casais, e abusam da sua autoridade quando está fazendo esse aconselhamento, extrapolam os limites desse diálogo e, às vezes, cria problemas até, ao invés de ajudar, piora o relacionamento do casal. E quando piora, ele passa a ter casos com a mulher, a irmã, né, entre aspas, que ele estava pastoreando. Muito sério isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês a alarmante estatística disso. Por isso que eu acho que não importa o que está acontecendo hoje no meio religioso, você
nós precisamos posicionar de forma ética e moral esse contexto que nós chamamos de igreja. Igreja é corpo de Cristo, certo? Não importa o que está acontecendo ao redor daqui ou do mundo, nós, como servos de Deus, que tem o dom do Espírito Santo, devemos, com muito cautela, muito cuidado, muito zelo, zelar da moral, dos bons costumes, que são tão necessários para que o mundo veja. A nossa lição depois vai estar sobre o sal da terra, a luz do mundo. Infelizmente, isso é um problema sério, muito sério. Amém? Vamos continuar falando sobre a moral e os bons costumes. Bom, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, Mateus 5, 13 e 14. Sal da terra e luz do mundo. Olha aí essas alegorias aí. Sal, luz. Olha aqui, olha que comparação. Sal e luz. E aí? Tira o sal dos alimentos e tira a luz. Como é que fica? Está muito claro. Jesus está dizendo: tira o sal de vocês como igreja, tira a luz de vocês como igreja. Como é que fica o mundo? Está entendendo, irmão? Então, é necessário que cada um de nós, como cristão, tenha, tenha esse conhecimento, essa preocupação, essa visão de ser sal e luz. E tem outra coisa, vocês são ética, mano. Vocês são sal, então vocês têm ética. Vocês são luz, vocês têm ética. Vocês são sal, vocês têm moral. Vocês são luz, vocês têm moral, são luz, e assim por diante. Lê, falta sal, falta luz. É mesmo que falta ética, falta moral, falta bons costumes, etc. Então, a igreja hoje, ela tem que voltar à Bíblia, irmão. Voltar na palavra. Continuando. Ser sal da terra e luz do mundo, em termos de ataque ideológico. Vamos lá. Pastor, o senhor quer parar aí e deixar isso para o próximo? Você quem manda? Se o senhor que sabe, se o senhor quiser continuar, mas se o senhor quiser deixar para o próximo, a aula, a gente para. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar as 9 aqui. Então tá. Então vamos fechar isso. Fechar as 9. Refletir sobre como ser sal da terra e luz do mundo de forma prática, mediante pressões externas e internas. Lá na sua rua, por exemplo, lá na sua rua, lá no seu bairro, cada família tem um comportamento, não tem? Lá na sua igreja, cada um tem uma forma de comportar. Lá tem uma liderança que coordena isso, mas nem sempre a liderança consegue coordenar tudo, nem sempre consegue colocar tudo em ordem. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, nem tudo está bem. Na sua família, agora falando, nem tudo está bem. Então, como é que eu devo me comportar? Eu sou sal, eu sou luz. Por aí dá para vocês perceber, por exemplo, na sua família tem um conflito familiar, que pode ser entre pai e filho, marido e mulher, entre irmãos, entre sogro e sogra, entre cunhado, entre nora e sogra, sogro e cunhado e genro. Pode ter. Nesse contexto aí, você é sal, você é cristão, você é luz, você é cristão. Como você deve agir
meio de conflito. Todo mundo sabe que família dá muito problema, não dá? Família dá muito problema. Então, nos problemas que atingem a sua família e a minha, como eu devo agir para que o sal apareça, para que a luz apareça? E na nossa introdução fala assim, ó, vivemos em dias em que a cosmovisão judaica cristã, que é a nossa prática de fé, é constantemente questionada, relativizada ou atacada por correntes ideológicas contrárias ao princípio bíblico. Nesse cenário, líderes e membros da igreja precisam manter a conduta ética e moral com testemunho vivo de Cristo. O desafio da igreja hoje, irmã Elaine, Daniele, Rose, Alex, o desafio da igreja hoje é manter a luz acesa e o sal fora do saleiro. Estão me ouvindo bem? O desafio da igreja hoje é manter o sal fora do saleiro e a luz acesa em cima da mesa, e não debaixo do alqueire. Hoje nós vemos muitos templos cheios de crentes, cantam, né, levantam a mão, choram, sente arrepio, caça a igreja onde há mais movimentos. Mas quando você o encontra na sociedade, o convívio social, ele não é sal e ele não é luz. Entendeu? É isso que tá faltando na igreja. Você vê aquele jovem, ele sobe para o púlpito da igreja, lá para a plataforma, e toca um instrumento divinamente bem, irmã Giovanni. Mas quando você o encontra na rua, é um desastre a vida dele. O namoro dele é mundano. Se é uma moça na rua, ela veste de forma bem mundana. Em casa, ela não é uma filha obediente, nem colabora em casa. Se é um rapaz, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Sal tem a ver com isso. Sal tem a ver com isso. E não dá para falar de ética cristã sem falar de sal e luz. Hoje tem muito cristão dentro da igreja que, na verdade, nem sabe se ele é sal nem se ele é luz, que ele é só dentro da igreja lá. Quando ele sai para o trabalho dele, para a faculdade, eu já contei para vocês aqui uma estatística que eu li não, eu ouvi. De 20 alunos cristãos que saem da igreja para cursar a faculdade, quando termina o curso dele lá, onde ele vai fazer, eu não sei qual é o curso, pode ser medicina, engenharia. Se voltar 5 cristãos verdadeiros, voltou muito. Porque todos foram transformados lá na faculdade por um princípio não cristão. Eles não mantiveram o sal e a luz acesa. Está entendendo bem? Está entendendo bem, não? Dias Lopes disse que o cristão precisa de um choque. Hein? Entendemos, sim. Não, falou que o cristão precisa de um choque ético, ser honesto, ser fiel, ser verdadeiro, um choque ético. Pastor Hernando Dias Lopes. Pois é. Com a minha esposa está aqui para dar aula ouvindo. Acho que o Hernandes Dias Lopes diz que o cristão precisa de um choque ético, né? Ser honesto no pagar, ser honesto no falar, ser honesto nos seus negócios, ser honesto na igreja, ser um crente luz, como você terminou de falar. É luz, sal, honestidade, fidelidade, amor, Crente verdadeiro. respeito. Então, é algo assim muito. Precisamos viver isso com muita seriedade, certo? Vamos continuar mais um pouco, irmã Giovana. Base bíblica, sal e luz como símbolo de influência
e testemunho. Mateus 5,13. Brilhar como aço no meio de uma geração corrompida. Filipenses 2,15. Brilhar. Não vamos ler o texto, não, que vocês podem ler depois. Manter boa conduta entre os incrédulos para que glorifique a Deus. 1 Pedro 2,12. Porque nós lemos no começo da nossa lição. Paulo fala. Desenvolvimento disso aí. Entendendo o sal da terra. Preservar. Sal é para preservar. Impedir a corrupção moral e espiritual. Dar sabor. Tornar o mundo mais palatável pela presença de valores do reino. Purificar, usando também como agente de limpeza e consagração. Aplicação ética. Um líder ou membro de igreja deve viver de forma íntegra, influenciando positivamente, não se corrompendo e nem cedendo à pressão da cultura contrária à palavra. Quanto mais se corrompe a sociedade, mais o cristão tem que manter o padrão bíblico na prática. Entendendo a luz do mundo, revelar, expor o que está oculto. A luz revela o que está oculto. Guiar, mostrar o caminho correto. A luz mostra o caminho correto. Dar segurança, afastar as trevas, do medo e do erro. Aplicação ética, ser exemplo em palavras e ações. Não esconder a fé, usar a vida como farol que aponta para Cristo. O desafio em tempo de ataque ideológico, ataque à moral cristã, relativismo e ideologias cristãs. Pressão para a conformidade cultural, Romanos 12:2. Hoje querem forçar a mocidade, e o pior é que está conseguindo, forçar a mocidade a conformar com as práticas da cultura moderna. Hoje em dia, por exemplo, querem que a igreja aceite o casamento homossexual, afetivo. Ou aceitem o aborto. Aceite a prática da droga. Então, força a mudança de cultura. E Romanos 12:12 diz que nós não podemos conformar, né, com os padrões deste mundo. Necessidade de resistência ética, agir sem agressividade, mas com firmeza, amor e verdade. Então, nós não vamos brigar com ninguém, mas nós temos que manter a nossa posição ética. Isso é errado, é errado. Isso é certo, é certo. Isso é pode, não pode. Entendeu? Aplicação prática para líderes e membros. Praticar coerência entre o discurso e a vida. Se você prega que não deve votar, você não pode votar. Se você prega que precisa amar, precisa amar. Se você prega que precisa perdoar, tem que perdoar. Se você prega que tem que ser honesto, tem que ser honesto. Buscar discernimento bíblico para identificar a sutileza ideológica. Você tem que conhecer a palavra para você saber explicar a sua fé. Tem coisa que o diabo é sutil, ele traz assim, dentro das entrelinhas algo que muitas vezes o cristão cai. Mas o cristão tem que conhecer a palavra para saber se está certo ou está errado. Promover a cultura do reino por meio de serviço, justiça e amor. Como é que eu mostro que eu sou cristão? Pelo serviço, pela justiça, pelo amor, pelo perdão, pelo relacionamento ético, relacionamento moral, e assim por diante. Fortalecer a comunhão e o discipulado para resistir juntos. Aqui está uma coisa interessante. Todo mundo chega na igreja, vai, canta, levanta as mãos, mas ninguém quer parar para estudar a Bíblia, aprender a Bíblia e botar ela para ser praticada. Agora, a igreja hoje, se ela não trabalhar o discipulado para fortalecer a fé, a convicção e a firmeza dos crentes, sinceramente, ela não pode resistir aos ataques do materialismo e ideologismo
das ideologias pagãs que nós temos hoje. Responder com mansidão e temor. Pedro 3,15, diante de questionamentos. Então, nós temos que responder com a palavra, não brigando, não criando problemas, mas com amor, com carinho, com respeito, com a palavra, com o testemunho. Perguntas para discussão. Quais são os ataques ideológicos? Essas perguntas, irmã Giovana, nós vamos deixar para que eles respondam essas perguntas, certo? E na próxima reunião nós podemos fazer uma avaliação, certo? É, Giovânia? ótimo. São quantas perguntas aí? Estão várias, né? Essa daqui não, essa daqui só são, deixa eu me ver, duas perguntas. São duas só, né? Quatro. Uma, duas, Ah, três, então, mas quatro. então não, vamos responder logo. Na próxima aula a gente debate elas, né? Na próxima aula vocês vão ver essas perguntas, quais são os ataques ideológicos mais evidentes que a igreja enfrenta hoje. Como podemos ser sal e luz sem nos tornarmos arrogantes e agressivos? Vocês vão trazer essas respostas para mim, para nós dar continuidade à nossa aula. Já está terminando essa parte aqui. Pronto. Certo? Tá bom, Fechou. Giovana? Aqui nós concluímos aqui hoje, 9 e 11. Amém? Dá para ser sal e luz não é opcional para discípulo de Cristo. É um chamado. Em tempo de pressão ideológica, a ética ministerial exige que líderes e membros vivam de forma íntegra, fiel à palavra e relevante para o mundo. Assim, a igreja cumpre seu papel de preservar, iluminar e apontar para Cristo, que é a luz do mundo. Assim nós concluímos essa parte aqui. Não esqueçam, as perguntas que vier, nós estaremos respondendo. Vamos parar aqui. Amém? Vamos ficar aí, viu, Giovânia? Pode ser. Vamos parar aqui então. Depois a Vamos gente parar continua. ainda, tá? Uma boa noite para vocês, um abraço Vamos e ver todo mundo. um bom Oi, final tá de todo semana. mundo aí. Boa E um bom noite. final de semana. Amém. Boa A noite paz para do o senhor Senhor, também. Deus Bom aniversário abençoe. amanhã. Obrigado. A Boa noite. paz do Senhor a todos. E parabéns, pastor. Aí, Parabéns, pastor. Deus se for, abençoe. se for voltar a história, a minha história atrás, em 1946, 4 de outubro, possivelmente a essa hora eu já já tinha nascido, porque minha mãe disse que eu nasci por de manhã cedo. Mais ou menos já estava nascido, viu? Já estava enrolado nos panos. E você sabe quais eram os panos que enrolavam o bebê quando nascia antigamente? Não, como é que era? Quando eu vejo um bebê, eu falo com essa minha esposa hoje, nós também somos da mesma época. Quando eu vejo os bebês de hoje, tem um luxo, tudo é compra com antecedência. Tudo personalizado, né? Quando o senhor viu Aí, o realmente, você vê bisnetinho como. agora, né, pastor? O bisneto aí todo. Cortava as camisas dos maridos e fazia os panos de limpar o bumbum do neném. Meu Deus. A pessoa aqueles paninhos de saco branquinho, mas era bem Eu lavadinho, sei. com água e sabão, bem lavadinho. Neném, Kika. Entendeu? O nenenzinho tava tudo enroladinho, com um sabuquinho assim. E a gente não morreu, eu tô aqui. Então era bem assim, né? Então a essa hora eu estava nascido de novo, bem novinho. Olha. Que benção, né? E- Pois é, agradeço a Deus. manifestação calorosa de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém? Bom, Deus Giovânia, abençoe, pastor. como Deus sempre, as abençoe. senhoras me aguentam, me toleram, me É bom demais. ajudam, Eu tô aqui só caladinha aprendendo. Falei, eu tô me ficando ajudam. afiada nessas Que disciplinas. Deus te abençoe, ricamente, né? Renovando, né, Gil? Amém. Oh, Deus abençoe é a, é cada a, um de é a, vocês em casa aí, Deus é a abençoe. teoria junto com a prática.
Eu escuto a teoria e a prática no dia a É, dia. É bom demais, moço. é bom demais, é bom Gente, Deus demais. abençoe vocês, viu? Amém. Pastor, Deus Amém. Deus abençoe abençoe a cada um. todos. Demais. Bom final de Amém. semana aí. Vocês Deus também. abençoe vocês. Alex, Fala com a Abençoa pastora aí, que nós o estamos dando um abraço para ela aí, que Elaine, ela tá quietinha. Tô vendo a cabeça dela lá no cantinho. ela Fala com estava ela sentada, aí. ela está ali. Estamos dando um abraço para ela aí. Que Deus abençoe. Ela foi para ela. Escutando. Escutando a conversa. Só tá a Tô lhe cabecinha vendo dela aí, viu? lá, ó. Tô vendo. Tá Tô. escondida Tá no, olha lá. lá, no cantinho lá. É porque já Ai, do comeu Senhor, muito, né? querida. E eu disse que 46 estava nascendo um grande homem aqui, ó. Não é? Verdade. Olha aí, glória a Deus. Pois é. Olha aí, ó. Tá vendo que coisa E linda? É um referencial para nós, graças a Deus. 55 anos de casado nós vamos fazer em fevereiro. Coisa Aleluia. boa. Glória a Glória a Deus. Deus. Jesus. Eu E é, chego lá. e é bom demais caminhar debaixo desse cajado aí. É bom demais, Bom gratificante. demais. Bênção. Isso aqui Eu foi só tenho bênção que Deus foi bênção que o nada. Senhor nos deu, ó. Aí foi mesmo. Ah, É mesmo. É uma bênção mesmo. Só peço a Deus que dê muita saúde a ele, entendeu? Amém, E envolva amém. mesmo com o poder dele, porque o quem venha, precisa vem é na forte luta. demais. Amém. Falei Deus é com ele que ele tem alto. que pegar, falei com ele que ele tem que diminuir mais a marcha, se cuidar mais, porque ele corre Verdade, demais. é Não para. verdade. Tem que dar uma maneirada. Não Pois deve se é, isso cuidar mesmo. Eu mais falo para a com gente ter ele. mais muitos anos de vida com a gente. Deus abençoe, viu? Vou seguir Amém. seu conselho. Vou seguir seu conselho. Ora por ele. É Bom, já que necessário. Vamos continuar é, orando pela vida dele aí. eu Vamos não sei pedir. se. Deixa eu. Procure ler esse livro aqui, olha. Procure ler esse livro. Vocês têm, não tem? Tem, Gil, aí? Não dá Qual para é ver esse a capa, aí? não, pastor? Como é que é o nome desse aí, pastor? Aqui é Fim de uma Era. Tem, não, eu acho que não tem ele, não. No seminário não tem ele, não. Fim de uma era? Dá para ver na capa, não tá? Dá para ver. É, Walter Uhum. McAllister. Walter McAllister. Esse livro, pode ler, que é espetacular. Esse livro Ah, é eu vou bom. dar uma Está dentro do olhadinha. contexto que nós estamos estudando aqui. Fim de uma Vida era. cristã, ética, viu? Não, não esqueça. Uhum. Eu pensei que a biblioteca tivesse ele, não tem não? Eu acho que não tem, não, mas vou dar uma olhadinha. Segunda-feira eu vou dar uma olhadinha para ver se a Isso gente é acha. muito bom esse livro, mas é bom que chega, viu? Quando Uhum. eu recomendar sempre que é bom. Pode ler. Tá bom. Depois É eu bom. pego o senhor direitinho o nome do autor. Eu gosto muito de ler bons autores, porque você aprende aprendendo, mesmo, tá? Aí É não, mesmo. não tem dúvida, certo? É verdade. Então, o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe Amém? vocês também. A paz do Senhor. Amém. Paz. É, a paz. Ei, Boa noite a Béia. todos. Beijo, Paz. querida. Olá, ó, minha amiga lá. Eu te amo aqui. Essa aqui Ó, cadê é minha Augusto, segunda. Béia? Cadê Augusto? Até agora, moça, eu ia te mostrar, mas tá lindo, lindo de perto, você pode ver. Ô, gente. A Não é foto chamada do livro. não é chamada de vídeo, não, é uma aula. Ô, gente. Olha, mostrando. A Mostra. foto que tirou hoje aqui, A foto. Ah, depois me mostra essa foto aí, gente. tá vendo, né? Dá não. Dá não. Andando. Deu pra ver, Gil? Mostra aí. Meu Ah, Deus, Oh, meu tô vendo aí. Deus. Mas tá grande, hein? Tá enorme. Ele é todo fofo. aí é o bisneto, viu? É Mas é bisneto. lindo demais, viu? Dá Ei, vontade de dar um pastor, só tapete, pastor. Mude paparicando. as pernas, mude as coxas. Aí é o Ai, bisneto. pastor. Só Mas é tá lindo demais ele. paparicando, bisneto. Pois é. Deus Gente, abençoe você. Bom final de semana. Deus Na abençoe. semana, gente. Deus Amém. abençoe. amém. Pai do Senhor. Vamos, Deus abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe.